Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Como que vocês estão? Gente, que calorzinho, né? Misericórdia, mas não vamos reclamar não, tá bom. Eu tô até aqui com uma mordidinha, acho que um pernilongo me mordeu. Gente, bom, primeiro, antes da gente começar a nossa live aí, eu gostaria de agradecer a presença de todo mundo, né? Gostaria de agradecer aí os mais de 11 mil seguidores. Então, muita gratidão. Deus abençoe a todos, né? Que estão aí curtindo, seguindo, compartilhando, fazendo os comentários, né? Comentando sempre com muita educação e muito respeito. Trazendo ideias também nos comentários. Gente, eu procuro ler todos os comentários, tá? Só que demora para ir respondendo. Então, eu tô conseguindo responder aos poucos. Aqueles que precisam falar comigo, eu peço para me chamar no direct, né? E aí eu passo até o número do meu zap. Então, inclusive, eu vou depois colocar na bio, tá? Se alguém precisar um link para me chamar direto, tá bom? Então, feitos os agradecimentos, o que eu gostaria de falar hoje com vocês? Essa live, esse nosso bate-papo, ele é interessante para as mulheres, tá? E também para os homens, obviamente, né? Eu vou contar uma experiência minha, pessoal, particular, né, para vocês. Então, assim, não sou médica, né? Não tenho conhecimento médico sobre isso, mas eu vou compartilhar porque eu sempre tive muito medo, muito receio, tá? Ouvi já vários relatos, inclusive contando como que foi a experiência. Às vezes eu conversava com outras pessoas e me passava um certo medo, né? Então eu demorei bastante para tomar essa iniciativa, fazer essa escolha na minha vida. E aí hoje eu gostaria de compartilhar com vocês, que é sobre o quê? Sobre o DIU, né? Um método contraceptivo, tá? Um beijo a todos que estão entrando, viu? A Aninha, Chiquinho, José, Rita, uma galera aí, tá bom, gente? O que acontece? Eu sempre, desde nova, né, desde os meus, acho que 18, 19 anos, eu comecei a fazer o uso da pílula anticoncepcional, tá? Só que a pílula, gente, eu ficava péssima. Eu tinha crise de enxaqueca, sabe? A minha libido diminuía, eu inchava. Então, assim, eu mudava, eu não conhecia meu corpo, sabe? Era bem complicada o uso da pílula anticoncepcional, tá? Isso, no meu caso, tá? Tem pessoas que eu sei que elas fazem o uso da pílula e se adaptaram super. Então, eu sempre tive alguns problemas com o uso de pílula anticoncepcional, tá? Mas eu pensava assim, eu não vou colocar o DIU, é um implante, querendo ou não, eu tenho muito medo. Às vezes falava com um, falava com o outro, e o pessoal deixava a gente com um pouco de medo, né? Passava um pouco de medo. E aí, o que eu fiz? Eu comecei a estudar a respeito do DIU, né? Comecei a ler muito sobre. Eu parei de tomar a pílula anticoncepcional já há alguns anos, tá? E aí eu falei, quer saber? Eu vou ler a respeito do DIU, né? E desde quando eu parei o uso da pílula anticoncepcional, que foi lá em 2019, eu comecei a mudar alguns hábitos da minha vida, né? Alguns hábitos eu comecei realmente a mudar, a querer ter uma vida mais saudável, né? E aqui não tô falando que o DIU não seja saudável, tá, gente? Até porque eu tenho, tá? Eu coloquei. Então, assim, eu quis mudar alguns hábitos. E aí eu comecei a ler, comecei a me informar muito sobre o DIU. E falei, olha, se eu for colocar o DIU, eu não quero colocar o DIU de hormônio, tá? Eu não quero hormônio. Eu tomei por muitos anos a pílula anticoncepcional, tive vários problemas, né? E aí eu não quero o DIU hormonal, né? Que é o DIU Mirena, por exemplo, que é o DIU hormonal. Eu quero colocar um DIU de cobre ou um DIU de prata, né? Pois bem, gente, marquei para colocar o DIU no consultório da minha ginecologista.
aí, ela falou, Paty, a gente coloca no consultório, é super tranquilo. Se você tiver alguma dor, você me avisa, aí a gente pode colocar no centro cirúrgico. E eu falei, não, doutora, vamos colocar no consultório, porque eu não tenho tempo não, né? E quem me conhece aí no dia a dia sabe como que eu sou meio acelerada. Eu falei, não, vamos colocar no seu consultório. Gente, eu fui lá no dia marcado pela médica, pois bem, aí sem anestesia. Né, eu optei pelo DIU de cobre, DIU de prata, sem anestesia. Galera, na hora que eu sentei na maca, que ela falou, Paty, eu levei um medicamento pra tomar depois pra cólica. Ela falou, eu vou tentar colocar, tá bom? Eu falei, tá bom. Gente, é assim, eu senti uma dor, na verdade, eu senti bastante dor, por quê? Porque eu tive 3 tentativas de colocar o DIU no mesmo dia, sem anestesia, tá? E entortou o DIU dentro, na verdade, na hora que ela tava inserindo, ele entortou. Porque ela tava tentando, e ela, Paty, dá pra aguentar? Acho que ela viu que eu tava pálida, devia estar passando mal já, eu tava muito branca, né? Eu falei, doutora, ela falou, como é que tá? Eu falei, tá doendo muito, eu acho que a minha pressão caiu. Eu falei, tá doendo muito, mas faz o teu trabalho aí que eu tô segurando aqui. E foi, gente, na coragem. O que acontece é assim, que ela me explicou, e depois uma outra gineco também me explicou. A mulher, ela tem 2 furinhos no canal, acho que canal vaginal. Gente, eu não sei, novamente, tô dizendo aqui que eu não sou técnica, tá? Então, se tiver alguma falha de palavras aí, termos médicos, técnicos, e alguém assistir, coloca aqui pra mim depois nos comentários, tá bom? Tem 2 furinhos. Então, o DIU, ele passava no primeiro furo do meu canal, que é um furinho pequeno. No segundo furinho do meu canal, ele não passava, gente. E aí eu perguntei pra ela, eu falei, doutora, mas eu tenho algum problema? Sei lá, né, gente? Não entendo. Eu falei, eu tô com alguma doença, alguma coisa grave. Ela falou, não, Paty, depende da fisiologia da mulher. Ela falou, não tem nada a ver isso daí. E aí ela tentou 3 vezes. E ela falou, Paty, já entortou o DIU, não tem como colocar. E assim, eu acho que ela ficou até meio preocupada, porque acho que minha pressão caiu, como eu disse. E, gente, foi uma dor, assim, muito pesada, né? Na hora, sabe? É uma dor que eu nunca tive, assim, antes na minha vida. Não é uma dor de cólica menstrual, é uma dor de algo te furando lá dentro. Assim, é bem dolorido, eu não sei te explicar. Claro que cada um também tem uma sensibilidade à dor, tá? Tem pessoas que colocam DIU sem anestesia e tá tudo bem, depende da sensibilidade. O meu, eu tive muita dor. Aí eu tomei um medicamento quando eu saí do consultório e nem fui treinar, eu treino todo dia, né? Inclusive já treinei hoje. E aí fui pra minha casa. Deu pra dirigir, porque era uma cólica, aí já era uma cólica mais menstrual, um pouquinho de dor, né? Tudo bem. Aí o que eu fiz? Eu falei, gente, eu não vou desistir, porque tem várias mulheres que usam DIU, me relatam que é uma outra qualidade de vida. Eu falei, eu não vou desistir, porque comigo dá errado, né? Vai ter que dar certo. Aí eu comecei aqui na internet, procurar uma médica mais especializada, e eu cheguei na doutora Débora Hidalgo, com H, de São Paulo, tá? Ali atrás do Cemitério da Consolação, para quem é aqui de São Paulo ou quem não é de outro estado, mas conhece, atrás do cemitério. E gente, eu não recebi indicação, olha só, louca, né? Eu entrei no Instagram da doutora, eu gostei, sabe? Eu entrei assim, eu falei, poxa, legal, gostei do jeito dela, falei, eu vou marcar uma consulta. Aí marquei uma consulta com ela, cheguei lá no consultório, ela me explicou sobre todos os métodos contraceptivos, todos, inclusive o implante, que eu cheguei a cogitar a possibilidade do implante hormonal, que ele é um cilindro fininho e pequenininho, né? Eu ia colocar no braço, e aí cheguei a questionar, ela falou, Paty, é um método com hormônio, né? Ela falou, tem o Dilmirena também, só que também é hormônio, claro que é um hormônio concentrado ali no útero, né? E tem o DIU de cobre, que você falou que é sem hormônio. Qual que é a questão do DIU de cobre? O DIU de cobre e de prata, que é o que eu comprei para ela colocar, ele aumenta o seu fluxo menstrual, ele pode aumentar e ele também pode gerar cólicas, tá? Então, o que acontece? No meu caso,
Eu tenho um fluxo menstrual de normalmente aí uns 4 dias no máximo, tá? Eu coloquei o DIU de prata com cobre, o meu fluxo aumentou para mais ou menos uns 7 dias, tá? Uns 7 dias. Eu tô no segundo mês agora, então pode ser que haja ainda alterações. E o DIU de prata, de cobre, ele também me trouxe cólicas, tá? É assim, antes de colocar o DIU, eu tinha cólica normalmente no segundo dia da minha menstruação. Hoje, eu já tenho cólica nos primeiros dias, tanto é que eu tomo medicamento, né? Então, logo no começo, ela falou, por enquanto, nos primeiros meses, você toma o medicamento. E aí eu tomo, então assim, tô com um pouco de cólica, não vou tomar, dou uma segurada. Aí quando eu vejo que realmente tá aumentando, eu vou lá e tomo, entendeu? Eu não gosto muito de ficar tomando medicamento. Eu evito ao máximo, tá, gente? Mas isso é uma questão minha, tá bom? Eu evito o máximo uso de medicamento, mas aumentou sim as minhas cólicas. O meu fluxo não aumentou, aumentou os dias, 7 dias mais ou menos. Eu já tô há 2 meses, tá? Com implante. E aumentou sim as minhas cólicas, tá bom? Isso eu quero deixar bem claro, isso é uma questão minha. Tem pessoas que têm, talvez não tenham aumentado. E tem pessoas que colocam o DIU de cobre, de prata e aumentam muito o fluxo, tá? Muito fluxo. Então, assim, como eu disse pra vocês, é uma particularidade do meu corpo, da minha fisiologia, perfeito? Então isso é importante deixar bem destacado aqui. Eu optei pelo DIU de cobre e o DIU de prata porque eu não quero um método contraceptivo com hormônio, tá? O DIU Mirena também é excelente, muitas pessoas têm o DIU Mirena, inclusive, como eu disse, o hormônio ele é localizado, tá? No DIU Mirena, a tendência da grande parte das mulheres é parar de ovular, eu não quis parar de ovular. Então, eu quis optar por um método que eu continuasse ovulando, até por outras questões, né? Que depois eu acho interessante a gente fazer até uma live para falar sobre isso. Tem uma questão muito do sagrado feminino, né? Então, foi a minha opção pelo DIU de cobre e de prata, né? A questão da não ter o hormônio e a questão do sagrado aí feminino. Marquei o dia com a médica e a médica disse: Paty, eu vou te anestesiar. Eu coloco o DIU de prata e cobre no consultório, eu vou te anestesiar. Se você sentir dor ou se eu não conseguir colocar, ela falou nem tanto a dor. Se eu não conseguir colocar, aí a gente marca para colocar no centro cirúrgico. Mas se conseguir no consultório é melhor, porque é mais rápido. Você não tem que pagar um anestesista, né? A questão do centro cirúrgico que a gente já resolve. Você sai daqui com um implante. Eu falei, perfeito, doutora. E ela me passou muita confiança, gente. Muita segurança, sabe? Assim, uma médica maravilhosa, né? Doutora Débora Hidalgo. Então, assim, eu tenho muito a agradecer. E aí eu marquei lá no dia, tá? Ela conversou comigo, ela falou, Paty, a gente vai colocar isso daí hoje. Tem a questão do seu segundo furingo do canal, mas a gente vai tentar passar. Você já me relatou que não conseguiu da outra vez com uma outra médica, mas a gente vai tentar resolver isso daí pra você hoje, né? E normalmente, gente, como eu senti muita dor, né, na tentativa anterior, muitas mulheres não querem mais, tá? Elas desistem realmente, elas falam, não, chega, opta por um centro cirúrgico, né? E não foi o meu caso. E aí eu cheguei lá no dia, aí você deita lá na maca, tudo bonitinho. Ela falou assim, Paty, eu vou passar aqui como se fosse um anestésico, tá? E eu vou te anestesiar com seringa mesmo, tá bom? Se você for sentindo dor, você vai me falando e aí eu vou te anestesiando mais, beleza? Gente, ainda bem que eu vi depois, porque o tamanho da seringa, galera, sério. E vocês imaginam o tamanho da seringa. E assim, querendo ou não, é no canal vaginal a anestesia, né? Que acho que ela colocou lá. E se você perguntar pra mim, Paty, você sentiu a picada? Você sentiu a dor? Eu não senti, tá? Se eu falar pra você que eu senti anestesia, eu vou estar mentindo pra você. O que ela falou pra mim é o seguinte, na hora que eu te anestesiar, você vai sentir um pouquinho de cólica por conta do anestésico. E já vai passar,
tá? Então foi exatamente isso. Eu senti um pouquinho de cólica, super suportável. Então, assim, não falo pra todo mundo que não. Eu tô sendo bem honesta e bem sincera. Se eu estivesse sentindo uma dor aqui, teria falado. Mas, como eu disse, dor também é algo muito particular e muito pessoal. E aí, gente, ela me anestesiou um pouquinho e começou lá o processo pra colocar o DIU, né? Aí ela falou, Paty, a gente passou pelo primeiro buraquinho do seu canal. E ela conversando comigo, né? E eu, galera, nessa hora, olha, eu pensei em Deus. Eu pensei em todo a equipe espiritual, sabe? Todo mundo que você acredita, eu pensei em todo mundo. Fiz minha oração, Deus me ajuda, Mãe Maria me ajuda, chamei todo mundo. Falei, meu Deus do céu, isso aqui tem que dar certo hoje, né? E a médica falava sempre, e ela fala sempre conversando, né? E falava, tantos centímetros do seu colo do útero. Peraí que eu vou ver no exame, mas tanto, não sei o que lá. Ah, fica tranquila, que isso aqui eu vou dar um jeito. Eu vou colocar esse negócio aqui hoje em você. E a gente foi conversando. Aí, beleza. Aí ela tá sentindo dor. Eu falei, ih, doutora, comecei a sentir um pouco de dor. Ela, vou te anestesiar de novo. Aí ela ia lá e anestesiava. Não sentia picada lá dentro, gente. Não sentia, tá? Só que aí na hora que eu vi o negócio da seringa, o negócio, eu falei, Jesus amado. Aí que eu chamava Deus, pensava em todo mundo. Falei, meu Deus do céu, resolve esse negócio aí. Aí ela, tá tudo bem? Eu falei, tá, doutora, faz aí o que tem que fazer, né? Resolve esse negócio aí. Tá bom. Gente, finalmente conseguiu passar o DIU, né? Que quando você compra na caixa, ele é compridinho, vem com a haste dele tudo. E aí ele solta no colo do útero e fixa, né? E aí na hora que passou no segundo buraquinho do meu canal vaginal, galera, eu senti assim, ó. Sabe quando o meu corpo, literalmente, gente, o meu corpo deu uma balançada na maca? Porque quando passou no segundo buraquinho, é um músculo. Ele vai como se ele rasga, entendeu? Então dá aquele tranco dentro de você, porque passou. Então você sente, eu não senti dor, mas gente, eu me assustei, porque sabe, foi um tranco. Aí ela, agora passou. Eu falei, ai gente, obrigada. Eu falei, meu Deus do céu. Aí eu fiquei super feliz, né? Falei, olha, dessa vez foi, hein? Ela falou, Paty, foi, hein? Eu falei, foi, minha filha, porque olha, tá difícil, hein, doutora? E aí na hora que ela colocou, que passou no segundo buraquinho, aí eu senti, gente, literalmente, eu senti o DIU encostar na parede do útero. Eu senti. Porque aí deu aquela dor e passou. Sabe, aquela dor que você sente não é uma cólica menstrual, não é. É uma dor muito diferente, muito. Que eu fiquei até com receio de literalmente evacuar na maca. Eu acho que tem mulher que já teve parto normal. Acho que pode acontecer isso, porque é uma dor que você meio que, assim, você não controla, sabe? Assim, eu fiquei preocupada. Eu falei, nossa, doutora, eu fiquei até com medo de... com perdão da palavra, gente, eu falei, fiquei com medo de fazer cocô aí na maca, né? Falei pra ela. Ela, não, Paty, tudo bem. E não fiz, gente. Aí eu só senti aquela dor mesmo anestesiada, aquela dor que encostou na parede. A mulher sente, tá? Porque assim, é diferente. Às vezes você pode ficar com receio. Mas será, como que eu vou saber, gente? É diferente, tá? É uma dor diferente, mas é super suportável. Porque se não fosse suportável, nenhuma mulher colocaria DIU. Então é isso que eu quero deixar bem claro. Não quero desestimular ninguém. E aí acabei colocando, deu certo. Aí ela falou, Paty, agora eu só vou limpar, né? Te limpar aqui, aí você já pode levantar. Gente, ela me limpou, eu levantei, eu não senti mais dor nenhuma, era como se eu não tivesse sentido dor alguma. Eu voltei dirigindo e do consultório dela pra minha casa, mais ou menos, eu peguei 1h e 10 de trânsito. Então eu voltei dirigindo, normalmente. Mas antes de eu fazer o procedimento de DIU, ela pediu para eu tomar um comprimido de Ponstan e um comprimido de Buscopan. Então, isso foi a minha médica que me orientou, né? Então, se tiver uma mulher com interesse em colocar DIU, você tem que ver o que sua médica vai falar. Então, eu tomei a medicação, ela colocou o DIU e aí ela falou, Paty, eu vou te passar uma receita, você vai tomar de tanto em tantas horas, por tantos dias, o Ponstan, tá?
Porque se você não tomar, você vai sentir ali um pouco de dor. E aí eu vim pra casa, tomei bonitinho, aí eu tentei não tomar um dia, assim, sabe? Aí, gente, deu aquela dor, que não é uma dor de cólica menstrual, é uma dor diferente, é uma dor como se algo quisesse sair do seu corpo, sabe? Porque querendo ou não, como é um objeto estranho dentro do útero, então era como se quisesse expelir. Então é uma dor literalmente de expulsão mesmo, entendeu? Eu senti até um pouco doer assim meu quadril, a minha coxa, realmente eu senti assim, sabe? É uma dor de expulsão. E aí ela falou, Paty, eu não quero que você treina por uma semana, então por isso que eu coloquei nos meus stories, que eu fiquei uma semana, na verdade eu fiquei 10 dias sem treinar, tá, gente? Ela falou, eu não quero que você treina, eu tô colocando o DIU, você vai sair daqui, você já vai marcar um ultrassom, porque eu quero ver se ele ficou realmente bem fixado na parede do colo do útero. E aí eu saí do consultório, marquei com o meu médico ultrassom, ele fez, ele até perguntou, ele falou assim, Patrícia, né, quem colocou o seu DIU? Eu falei, a doutora Débora Hidalgo. Ele falou, Tati, parabéns, ficou excelente, foi muito bem colocado, implantado. E aí eu coloquei, fiquei em casa, não tava indo pra academia. Depois eu fiquei por 10 dias, depois de 10 dias eu voltei, aí eu comecei a fazer cardio na academia, e depois eu voltei e comecei a pegar peso aos poucos, e hoje eu já voltei ao peso normal dos aparelhos, tá? Faz 2 meses que eu coloquei. Tem pessoas que colocam DIU e no dia seguinte começa a fazer atividade física. A minha médica não orientou, falou, eu quero você uma semana, tá? Então assim, eu segui a minha médica, a orientação da minha médica, né? E o cuidado, gente, porque da primeira vez que eu tentei colocar, foram 3 tentativas sem anestesia. Gente, eu sofri bastante na maca, entendeu? Então eu não queria, e como graças a Deus eu consegui, a médica conseguiu colocar, eu falei, eu vou fazer tudo certinho pro negócio dar certo. E aí, fiquei os 10 dias, não ia treinar, porque realmente eu senti um pouco de cólica, tô sendo bem honesta, tá? Tem gente que não sente. Na mesma época, uma amiga minha da academia colocou e não tava sentindo muita cólica. Então, assim, eu senti, é o que eu falo, cada corpo reage de uma forma. E aí, depois de 10 dias, voltei a treinar. E a minha médica pediu, Paty, você vai fazer ultrassom depois que eu colocar o DIU. E depois de 30 dias da data de colocação do DIU, eu quero outro ultrassom. Pra ver se realmente ele não deslocou depois que você voltou às atividades, se não teve nenhum problema, nenhum contratempo, porque se estiver dentro do prazo de 30 dias, você retorna, não é cobrado, eu não cobro valor nenhum e a gente resolve aqui. Eu falei, perfeito. Aí passei com o meu médico, se não me engano, acho que semana passada. Não, gente, já faz eu atrasei ainda pra poder fazer o ultrassom, alguns dias. E aí ele fez o exame e falou, tá certinho, tá fixado. Então é isso, gente. Hoje eu me sinto, o que o meu corpo mudou? É assim, eu tô aqui falando com vocês agora, é como se eu não tivesse nada. Eu não sinto nada. Então, às vezes a pessoa pode falar, pô, será que você vai colocar e vai ficar sentindo? Não, gente, você não sente nada. É como se não tivesse absolutamente nada no seu corpo, entendeu? Eu não tenho enxaqueca, que eu tinha muito quando eu tomava a pílula, né? E é até perigoso, o risco de trombose, pra quem tem uma tendência, pode ocasionar. Eu não tenho, minha libido, não tenho queda de libido. Então, assim, gente, foi a melhor coisa da minha vida eu ter optado por colocar um DIU de cobre e de prata. Não tem hormônio. Então, assim, eu faço as minhas coisas normais na minha vida. Não mudou absolutamente nada, tá? Agora, quando eu tô no meu período menstrual, eu sinto sim cólica, tá? Eu sinto, quando eu não tinha o DIU, eu sentia só no segundo dia. Hoje eu sinto sim um pouco de cólica, tá? Não vou falar que não. Eu sinto. Meu fluxo não aumentou, mas os meus dias do meu período menstrual aumentou sim. Então, de 4 eu passei para 7. Mas isso pra mim não é um problema. Eu prefiro do que colocar o DIU Mirena e não ovular. Eu prefiro ovular. Isso é uma questão pessoal e uma questão particular minha, Patrícia, tá? Então, a todas as mulheres aqui que estiverem ouvindo, assistindo a live, ou os homens que têm as suas namoradas, as suas esposas, irmãs, né? Enfim, a sua família e puder também compartilhar aqui, ou deixar o comentário da sua experiência, né?
eu vou ficar muito feliz. E se puderem aconselhar, e quem puder e tiver a oportunidade de optar por um método, caso queira utilizar um método contraceptivo, que eu desejo, eu desejei e eu desejo. Então, caso alguém queira, né, optar, eu, com base na minha experiência pessoal, eu oriento o uso do DIU, tá? Foi a melhor coisa. Então, não me arrependo. Teria colocado, gente, há muito tempo antes, se eu não tivesse ficado com medo, se eu não tivesse ouvido tantos relatos que me deixavam com medo, literalmente, eu não teria tomado por tanto tempo uma pílula anticoncepcional que me trouxe diversas reações. Então, pra mim, não foi saudável, né? Eu sei que tem médicos que orientam, dependendo da mulher, dependendo da situação da mulher, do quadro da mulher. Eu, graças a Deus, eu nunca tive, eu nunca precisei tomar pílula anticoncepcional por uma questão ginecológica. Não tenho nenhum tipo de problema e não tive nenhum tipo de problema. Então, realmente foi pela facilidade, sabe? Na época, eu não tinha muita orientação, né? E também não lia muito a respeito, não procurava saber, eu queria no mais fácil, então pra mim era fácil chegar na farmácia, pagar lá o valor e comprar e tomar, né? Mesmo me fazendo muito mal. E eu tinha muito medo, como eu disse pra vocês. E aí eu tive coragem, eu coloquei o DIU. Então, pra quem tentou colocar e deu errado, como eu tentei colocar por 3 vezes e deu errado no meu caso, sem anestesia, deu certo. Depois eu consegui colocar com uma outra médica, com anestesia, no consultório. Não precisei ir para um centro cirúrgico. E eu fico muito agradecida, muito feliz pela doutora Débora, né? Por quem me apoiou também, minhas amigas que me apoiaram bastante, né? Falaram, Paty, não desiste. Se isso vai te trazer paz, se é um desejo seu, não desiste, vai atrás, né? Que vai dar tudo certo. Então, não desista, gente. É isso que eu quero dizer. Se você tem essa vontade, pensa assim: se existem várias mulheres que fazem utilização do DIU, se fosse algo insuportável, se fosse algo que fosse muito ruim, não teria tantas mulheres optando por esse método, entendeu? E quero dizer, obviamente, que esse método não impede você de fazer o uso do preservativo, né, gente? Porque é um método contraceptivo, né? Apenas para quem não deseja engravidar naquele momento, enfim, né? Então, essa é a minha dica de hoje. Eu queria muito fazer essa live contando pra vocês a minha experiência, porque eu sei que pode servir pra alguém que às vezes tem um desejo e tenha medo, né? Ou então esteja procurando algum método para fazer. Então é um relato pessoal. Queria muito fazer, mas estava esperando passar pelo menos uns 2 meses aí para ver a questão do meu corpo, né? Como ficaria antes de fazer a live, tá bom? Então eu queria agradecer a presença de todos hoje que passaram por aqui. Agradecer mais uma vez a todos os seguidores, a todas as pessoas que estão deixando comentários em todos os meus vídeos. Que estão me chamando no direct. Todos, gente, serão respondidos, tá? Eu passo, inclusive, até o meu zap lá pra quem me chama no direct, que tá querendo o meu zap, tá querendo conversar, enfim, tirar dúvidas, né? Até questões jurídicas. Então eu agradeço muito de coração a todo o carinho que eu tô recebendo, até as críticas, né? Construtivas, críticas respeitosas. Então ninguém é obrigado a concordar, né, com tudo que eu digo, com o que eu trago nos meus vídeos, mas eu tô realmente muito feliz e muito agradecida pelo carinho de todos vocês, tá bom? Então, ó, um super beijo pra vocês. Um excelente domingo, um excelente início de semana, que todos os desejos, os seus sonhos, as suas metas, os seus objetivos, aquilo que você deseja para sua vida, que tudo seja concretizado. Não desista, né, daquilo que você acredita, não desista dos seus sonhos, né? Então, firme e forte, uma semana abençoada, gente, para todos vocês, para a família de vocês, tá bom? Um beijo grande, obrigada, Roberto. Obrigada, meu amigo, grato por suas explicações. Muito obrigada, viu, meu querido? Ó, um beijo, gente. Obrigada, viu? Até a nossa próxima live domingo que vem, tá? Beijo.